Alô, amigo inscrito no canal. Muito interessante essa notícia que eu quero conversar com vocês essa semana aqui, que é sobre a questão do devedor, né, que não pode assumir processo público, concurso público, né, foi decidido pelo STF, então, que é constitucional um artigo do processo civil, onde o juiz pode determinar e impedir a posse de um candidato que esteja com uma dívida em um processo judicial. Então, isso trouxe um alarme para todo mundo, assim, nossa, agora, tipo, se eu tenho nome sujo, não vou tomar posse mais num cargo público e tal, até uma forma de eu regularizar e pagar minhas dívidas seria tomar posse no cargo. Será que isso pode acontecer? E muita gente aí com nomes sujo, com problemas com Serasa, SPC, está com essa dúvida, né? Bah, agora, como fica a posse em concurso público? Então, a gente vem trazer a informação aqui de uma maneira completa para você aliviar o seu coração, porque basicamente esse entendimento do STF sobre esse artigo do processo civil, sobre a decisão do juiz, sim, é válido, o juiz pode decidir isso, mas no caso prático e concreto, eu acredito que é muito difícil que isso aconteça. Pela seguinte razão, por exemplo, vamos dizer que você deva num banco, o banco ajuize uma ação, tem que ter uma ação judicial, ou seja, não é, tô com o nome no Serasa, não vou tomar posse no cargo público, entenderam? Não é essa a base, mas tipo, tem que ter uma decisão do juiz. Então, nesse processo judicial, o juiz vai lá e diz, olha, esse cara está devendo e o banco soube, olha, ele vai tomar posse no cargo lá do TJ São Paulo, entendeu? Usando esse artigo aqui, impede ele de tomar posse no cargo TJ até que ele pague a dívida aqui para o banco. Então, basicamente, é isso que o banco poderia fazer ou qualquer pessoa individual poderia fazer. É que alguém executando, seja um banco, seja uma loja, seja quem for. Olha, o cara vai tomar posse no TJ São Paulo, vai lá, não permite que ele tome posse antes de ele me pagar. Vejam que a situação, por exemplo, se o cara deve uns 30, 40 mil aí para um banco, e daí, olha só a complicação que você tem, como que a pessoa vai conseguir 30, 40 mil para pagar uma dívida para poder tomar posse no TJ São Paulo. Essa seria a situação prática, né, hoje que eu estou passando para vocês. Então, veja que, na verdade, correndo o risco de a pessoa não tomar posse, o banco corre o risco, inclusive, de a pessoa não levantar o dinheiro para pagar e a pessoa nem tomar posse no serviço público. O que poderia ser feito, que eu acredito que poderia ser melhor, né, seria o quê? Seria no próprio processo judicial, dizer, olha, o fulano de tal, ele está assumindo o TJ São Paulo, então que se debite lá 10, 20% do salário para que consiga aí fazer o pagamento da dívida, um acordo nesse sentido, pagar a dívida até tal valor, né? Então seria mais fácil para o banco ter essa possibilidade de receber o cara sendo do servidor do TJ São Paulo, com um bom salário, do que impedir ele de entrar aí no TJ São Paulo e aí ficar correndo o risco de não receber a mesma dívida nunca mais. Então, por isso que a situação prática é a primeira coisa, você tem que ficar tranquilo porque é um processo judicial. Tá? Eu sei que tem muitas pessoas que não estão nessas situações, mas tem pessoas que estão nessa situação de dívida correndo atrás, ou acabaram aí financiamento de faculdade, também FIES, sei lá, isso aí pode se enquadrar, se entrar na justiça sim, pode se enquadrar como uma dívida. Então, tudo isso aí nos preocupa como concurseiros, né? Aqueles que estão nessa situação. Então, para você, eu estou dizendo essa informação para você ficar mais tranquilo. Tá? Então, acho que é muito mais fácil para a instituição aí credora que você tome posse e aí sim consiga pagar a sua dívida, né? Até inclusive teve um processo aqui mencionado pelo professor Arthur Lima, do Direção Concursos, na questão trabalhista, uma pensão alimentícia que a pessoa disse, olha, como ele não está me pagando, pediu para suspender a carteira de trabalho dele enquanto ele não pagasse a dívida. Então foi a mesma decisão que o juiz disse, olha, não tem proporcionalidade isso, como é que eu vou suspender a carteira de trabalho dessa pessoa se ela sem trabalho, ela não vai poder pagar a dívida, aí que sim que ela não vai poder pagar a dívida. É o mesmo entendimento que eu acho que a maioria dos juízes vai ter, então dificilmente vai ter uma decisão aí que impeça de você tomar um cargo público. E eu acho que se tiver uma decisão nesse sentido, eu acho que tem total possibilidade de você entrar com um advogado para dizer, olha, não, mas é assim que eu vou poder pagar e tal, se comprometer e chegar a um acordo, entende? Então é mais uma questão, assim, uma decisão que teve o STF do entendimento de um artigo, que na prática eu acho que não vai mudar muita coisa a respeito disso, tá bom? E também na própria decisão o STF coloca proporcionalidade, então não pode ser uma coisa desproporcional. Então, tipo, o concurso público, depende de onde você vai assumir, vai mudar a sua vida, TJ, PRF, seja onde for. Então, como que você vai, por questão de uma dívida, você impedir a pessoa de ter essa mudança de vida ali que vai poder, inclusive, pagar a dívida? Então, é uma medida desproporcional na maioria dos casos, diferentemente de algum... Olha, é bem difícil trazer para um caso concreto que seja proporcional aí você impedir alguém de assumir um cargo público em razão de uma dívida aí que esteja sendo cobrada na justiça, tá bom? Então, essa é a opinião que eu fui atrás e busquei assistindo vídeos também, né, de pessoas que entendem do assunto, juristas, né, advogados
e pessoas do mundo de concurso público, e venho trazer para você que eu também tenho esse mesmo entendimento de que exatamente essa lei, no final, é apenas algo que foi decidido, mas que praticamente não vai ter efeito prático na vida e nas nomeações de concurso público. Tá certo? Deixe sua opinião aqui, o que você achou, se é realmente isso ou se você está preocupado ainda se pode acontecer de não tomar o cargo público em razão dessa ação judicial, tá certo? De uma ação judicial. Grande abraço e Deus no controle sempre.